Bom dia, meu nome é Gilvan. Eu trago nesse canal conteúdos voltados para o estudo do comportamento humano. No vídeo anterior, falei sobre aprendizagem social e o quanto o nosso meio ele contribui, ele impacta no nosso comportamento, no nosso desenvolvimento. No vídeo de hoje, vou falar sobre as 7 leis da aprendizagem. As 7 leis da aprendizagem. A primeira lei da aprendizagem é: todos nascem para aprender. Todos nascem para aprender. Uma criança, quando ela nasce, ela já tem que começar a aprender, desenvolver a aprendizagem de sobrevivência, desde a respiração quanto a alimentação. Ela precisa desenvolver os movimentos, aprender os movimentos de sucção para que ela possa se alimentar. Então, a criança já nasce com essa missão de buscar a aprendizagem para a sobrevivência. E aos poucos ela vai aprendendo, ela vai praticando, vai lá levantando, dando os primeiros passinhos. Então tudo é aprendizagem. Então a primeira lei da aprendizagem é: todos nascem para aprender. É uma questão de sobrevivência. A segunda lei da aprendizagem é que nunca se sabe quando vai se dar aprendizado. Nunca se sabe quando vai se dar aprendizado. Para narrar esse contexto aqui, eu costumo contar uma história sobre os americanos mandaram uma carta para os índios, convidando para que alguns jovens indígenas fossem para os Estados Unidos para aprender a ciência deles, dos brancos. E aí o cacique ele foi bem firme na sua resposta, até um pouco mal educado, mas vou trazer aqui o contexto. Quando o cacique recebeu esse convite dos Estados Unidos para que mandassem os jovens para aprender a sua ciência dos brancos, o cacique respondeu da seguinte maneira: ele respondeu que estaria muito grato pelo convite, certo, dos americanos, porém eles não mandariam os seus jovens para lá, porque segundo eles, certa vez eles mandaram alguns jovens indígenas para a cidade dos brancos para aprender a ciência deles. E quando esses jovens retornaram, eles não sabiam caçar, eles não sabiam se proteger, lutar. Até o idioma deles, eles falavam muito pouco. Então, nem para não serviam nem para conselheiros. Então, o cacique respondeu aos brancos, aos Estados Unidos, que ficamos muito agradecidos pelo convite, sei que é de muita boa vontade, porém nós não mandaremos os nossos jovens para aprender a ciência de vocês, pois certa vez mandamos nossos jovens para aprender a ciência dos brancos em tal local, nossos jovens voltaram inúteis, não sabiam caçar, não sabiam se proteger, não sabiam construir a cabana, não servia nem para conselheiro, porque até o idioma nosso não falavam bem. Então ele deu essa resposta para o branco, né, para os Estados Unidos, e aí veio a parte mais agressiva. Aí ele foi concluindo: se os senhores quiserem mandar jovens dos senhores para a nossa tribo, nós ensinaremos a eles como se tornarem homens. Ou seja, a resposta à carta dos Estados Unidos foi bem agressiva nesse caso. Por quê? Porque o cacique ele entendeu que se a pessoa não sabe caçar, não sabe construir uma cabana, não consegue nem correr, nem lutar, e nem falar o idioma, não serve nem como conselheiro para o seu povo ali, ele é inútil. E se ele é inútil, deixa de ser um homem. Então, para o cacique, o conhecimento que de fato é verdadeiro, o conhecimento que de fato é eficaz, é esse conhecimento da sobrevivência na aldeia. Já para os americanos, o conhecimento que é verdadeiro, o conhecimento que de fato é eficaz, é o conhecimento da ciência. Então, assim, o conhecimento ele está em contextos diferentes. Então, nunca se sabe quando vai se dar o aprendizado. Por quê? Não é porque o índio está ali no meio do mato que ele é ignorante, que o americano, o branco, tem que achar que o índio é ignorante. E não é porque o americano está lá estudando a ciência que o indígena vai ignorar o conhecimento da ciência. Então, a realidade vai dizer qual conhecimento ser aplicado. Então, eu digo,
ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender e ninguém é tão ignorante que não tem o que ensinar. O conhecimento, ele vai de acordo com a realidade de cada um. A segunda regra, nunca se sabe quando se dará o aprendizado, é justamente porque vai depender do contexto que você está inserido. Você vai estar muitas vezes num contexto mais humilde, mais simples, mas ali também tem como você aprender. Você vai sentar uma mesa onde há pessoas mais humildes, ali também tem como você aprender. Então nunca se sabe quando se dá o aprendizado. Essa é a segunda lei da aprendizagem. A terceira lei da aprendizagem é: aprendemos por meio de relações e relacionamentos. Aprendemos por meio de relacionamentos. Como assim? Você imagina você querer ensinar um conteúdo para alguém, você querer passar um conhecimento para alguém e você não tem relacionamento com essa pessoa. Como assim relacionamento? Essa pessoa não se identifica com você. Não se identifica com você. Então, se a pessoa não se identifica com você, ela já se bloqueia para o conhecimento que você quer passar. Então, quando você vai buscar passar um conhecimento, tem que criar uma conexão, criar um relacionamento entre você que está passando o conhecimento e a pessoa que vai receber o conhecimento. Quando cria essa relação, essa conexão, a pessoa se abre para receber o conhecimento. Então o conhecimento ele consegue entrar, ser eficaz. Mas se a pessoa não tem, por exemplo, o aluno não vai com a cara do professor. O professor é um professor polêmico. Ele chega em sala de aula, ele critica a crença de um, critica a ideologia de outro, ele critica a religião de outro, critica valores de outro, sempre expondo a sua verdade absoluta. Então o que acontece? Ele cria uma certa distância entre os alunos. Ele cria uma certa resistência entre os alunos a absorver aquele conhecimento. Por mais que ele tenha a capacidade, por mais que ele tenha um bom conteúdo, mas ele não tem a conexão, não tem um relacionamento com quem ele vai passar o conhecimento. Então, a terceira lei é essa. A aprendizagem se dá através das relações, dos relacionamentos. Então, primeiro você cria um relacionamento com a pessoa, para ter essa relação, para que a pessoa consiga, de fato, absorver aquele conhecimento. Imagine numa sala de aula, aquele aluno que ele não vai com a cara do professor. Ele vai ser o aluno que vai tirar a nota pior na prova. Aquele professor que ele consegue conquistar a turma, ele consegue conquistar os alunos, as pessoas se identificam com ele, ele fala a mesma linguagem, ele se adequou ao público que ele vai passar o ensinamento. Essa pessoa, esse público com certeza vai ter um aprendizado muito mais eficaz, muito mais qualidade, porque ele se conectou com o professor. Okay? Então, essa aí é a terceira lei da aprendizagem. E a quarta lei da aprendizagem é que todos aprendem de formas diferentes. Tem pessoas que têm a predominância visual, tem pessoas que têm a predominância auditiva e tem a pessoa que tem a predominância sinestésica. Então, assim, tem pessoas que você precisa trazer um sentimento para o conhecimento, para que possa aprender. Tem pessoas que ela não olha no olho, ela não dá aquela atenção para a aula, mas ela está ouvindo, está aprendendo, está assimilando. E tem pessoas que apenas com a leitura, prestando atenção no que está sendo falado ali, ela consegue de fato o aprendizado. E aí cabe o gestor, o líder, o professor, quem esteja ali passando o conhecimento, tenha uma visão mais sensível, né, para ver a predominância da pessoa que está ali para receber o conhecimento, que possa gerar uma estratégia mais adequada para aquele aluno, para aquele subordinado. As relações se dão através das contações de histórias. Como assim? Como que eu vou criar um relacionamento com quem eu vou passar o conhecimento? Eu vou ouvir, eu vou conhecer, eu vou observar o contexto, vou observar, ter um pensamento mais sistêmico, né? Uma visão mais sistêmica, observar o meu público. Eu vou interagir com ele, às vezes contando uma história, porque as relações se dão através de contação de história. Porque quando eu conto uma história, algo que aconteceu comigo, algo que eu assisti um filme, e a pessoa que está do outro lado, ela se identifica com aquela história,
ela faz sentido isso aqui, aí começa a interagir, comigo também aconteceu talvez, um dia aconteceu assim e tal, outro dia aconteceu daquele jeito. Então eu vou contando a história da minha vida, às vezes é um público jovem, eu contei a história de um atleta, de uma influência. Então assim, eu vou contando histórias, seja história de livros, de filmes, da minha própria vida, de um parente, ou seja, eu vou criando conexões com o relacionamento, aí eu vou gerar aquela conexão entre o professor e o aluno, quem vai passar o conhecimento e quem vai adquirir. Uma vez que eu conseguir fazer essa conexão, criar esse relacionamento, aí sim vem a aprendizagem, aí sim vem o aprendizado. O aluno consegue, de certa maneira, ele absorver melhor, porque conectei com o aluno. Então não adianta eu chegar na sala de aula, eu estou com um público jovem e o meu linguajar é um linguajar bem formal. Eu tenho que buscar falar a língua deles, eu tenho que me adaptar ao ambiente, eu tenho que me conectar com o meu público, para que o meu público consiga, de fato, absorver o conteúdo que estou passando. Comunicação não é falar bonito, comunicação é falar e ser entendido. Comunicação é falar e ser entendido. Então, quando eu me conecto com o meu público, com meus alunos, com quem vai adquirir conhecimento, eu me conecto com ele, eu consigo falar a mesma língua. Então, aí é onde gera o aprendizado. A sexta lei da aprendizagem o aprendizado é ao mesmo tempo uma experiência emocional e intelectual. A aprendizagem é ao mesmo tempo uma experiência intelectual e emocional. Eu preciso fazer a junção desses componentes para que o aluno, para que a pessoa que vai estar buscando esse conhecimento consiga absorver de maneira mais eficaz esse conhecimento. Tem pessoas que não conseguem absorver o conhecimento, assimilar o conhecimento apenas com a teoria. Eu preciso trazer uma dinâmica, trazer uma prática, trazer uma emoção para que essa pessoa consiga absorver. Tem pessoas que têm predominância no aprendizado com sentido. Ela precisa sentir o aprendizado para compreender. Então, quando eu trago a emoção junto com o intelecto, essa pessoa consegue absorver muito melhor esse aprendizado. Então, a sexta lei é essa. O aprendizado é ao mesmo tempo experiência intelecto e emocional. A sétima lei da aprendizagem o aprendizado pode mudar pessoas. Quando nós pensamos em mudar o mundo, o que vem à nossa cabeça? Nós temos uma regra, nós temos uma receita, uma forma para mudar os outros? Ou que nós temos algo que mudou a nossa vida e que nós acreditamos que também pode mudar a vida do outro? O conhecimento é bom, mas é o aprendizado que muda as pessoas. Quando eu aprendo, quando eu absorvo o conhecimento, aí sim que o processo se completa. E aí sim eu posso mudar a minha vida. E como aprendemos? Segundo a pirâmide da aprendizagem, aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos aquele tema, né? A discussão faz muito bem, a aprendizagem, 70% quando discutimos, 80% quando fazemos, praticamos e 95% quando ensinamos. Então, quando você aprende um conteúdo que você ensina para alguém, você retém 95% daquele conteúdo que você aprendeu. Então, são estratégias de como você aumentar a eficácia do seu aprendizado. Ficar só apenas lendo, você pega um livro de 100 páginas e você só lê, você vai absorver 10% daquele livro, daquele conteúdo, daquele ensinamento. Então, só ler não vai fazer você evoluir no seu aprendizado. Então, quando você ouve, quando você observa, quando você discute, quando você pratica, quando você ensina, aí você vê a amplitude do seu conhecimento. Existem barreiras da aprendizagem. Quais são? São 3 barreiras. Eu vou citar 3 barreiras da aprendizagem. Primeira, barreira lógica. Segunda, barreira afetiva. E terceira, barreira ética. 3 barreiras da aprendizagem. 3 barreiras que dificultam que a pessoa retenha o conhecimento. Vamos começar pela barreira lógica. Qual é a barreira lógica? A barreira lógica é o pensamento pessimista. O pensamento pessimista ou falta de confiança pela quantidade de conteúdo sendo despejado, né? Então a pessoa fica com dificuldade
falta de confiança que vai absorver aquele conhecimento devido à quantidade de conhecimento que foi despejado de uma só vez. Então, quando a pessoa tem uma falta de confiança pela quantidade de conteúdo que ele está absorvendo ao mesmo tempo, quando ele tem uma autoestima baixa, então é a primeira barreira, a barreira lógica, né? Barreira lógica. Por exemplo, todos sabem que a matéria de matemática é que muitos têm dificuldade. Então, se um professor chega em sala de aula e ele fala, por exemplo, eu sou professor de matemática, é uma matéria difícil, mas vai dar tudo certo. Então já tem uma barreira lógica, né? Que é a matéria, que é o conteúdo. E o professor ele vem e já fala que é difícil, ele coloca a palavra que vai fomentar, vai ampliar aquela barreira lógica no seu aluno. Quando você tem um líder, chega para o seu liderado e paga uma missão para o seu liderado, você precisa fazer isso, isso e isso. Não vai ser fácil, está complicado, mas vai lá que vai dar certo. Então, já tem uma barreira lógica, né? Ou é difícil, é complicado, então já tem uma barreira lógica, você já está fomentando, né, aquela questão de pessimismo na pessoa. Então, a pessoa já vai perdendo, ela já entra perdendo. Porque o professor, o líder, o responsável, quem passou a situação, ela já ampliou, ela deu ênfase nessa barreira lógica que já existia. Diferente de ele falar assim, a missão é essa aqui, a matéria é essa aqui, vai dar tudo certo, vamos junto. Não. Então ele termina fomentando ainda mais aquela barreira lógica que já existia no seu liderado, no seu aluno. A segunda barreira da aprendizagem é a barreira afetiva. O que seria a barreira afetiva? É a baixa autoestima. A baixa autoestima é o medo de errar, é o medo de repressão, é o medo do julgamento. Então, quando o aluno, quando o liderado, ele já tem essa barreira, possivelmente ele já presenciou alguém sendo exposto, alguém sendo reprimido, alguém sendo julgado por ter errado. Ou ele mesmo já pode ter errado em algum momento e foi reprimido por isso, né? Ele foi julgado por isso. Então já há essa barreira. Então aí cabe o professor, cabe o seu líder não fomentar isso. Se em uma reunião, um liderado levanta a mão, faz um questionamento e mesmo que seja equivocado e o seu líder ele expõe esse liderado, nunca mais ele vai levantar a mão para sugerir algo. De repente naquele dia ele teve uma ideia equivocada, mas no outro dia ele pode ter uma ideia excelente, brilhante, fazer aquilo tudo dar certo. Mas se naquele momento o líder ele expôs, ele julgou o liderado, ele já fomentou aquela barreira afetiva. Outro exemplo também, numa sala de aula, se você erra, se o professor te expõe o seu erro, você erra, o seu amigo ri de você, o seu amigo te ridiculariza pelo seu erro. Então, fomenta essa barreira afetiva. Então, cabe o inspetor, cabe o líder, cabe o supervisor, cabe o gestor, cabe o professor, ao presenciar uma situação dessa, de imediato já cortar, já inibir, já eliminar esse comportamento dos outros, para que não mate o seu liderado, não mate o seu aluno. Essa é a segunda barreira, né? Barreira afetiva. A terceira barreira da aprendizagem é a barreira ética. O que seria a barreira ética? É quando a nossa cultura, a nossa ideologia, nossos valores, nossas crenças, ela interfere, ela impede o aprendizado, né? Então, por exemplo, eu tenho minha religião definida, eu tenho meu partido político definido, né? Eu tenho meus valores definidos, só que eu não posso permitir que isso interfira no aprendizado. Eu não posso interferir que isso quebre uma conexão entre quem está ensinando e quem está absorvendo conhecimento. Como que eu vou criar uma conexão com o meu subordinado, com o meu aluno, se eu estou expondo a minha verdade absoluta? Os valores são meus, a cultura é minha, a ideologia é minha, a crença é minha, o partido político é meu. Então eu não posso confrontar os valores, os princípios, a ideologia, a crença do outro. Se eu faço isso, eu bloqueio
a conexão que vai gerar o aprendizado. Então, muitas vezes, isso acontece no trabalho, na escola, no dia a dia, até em grupo de famílias. Porque cada um cresceu, seguiu seu rumo, seguiu sua vida, tem seus valores, tem suas crenças, seus princípios, suas ideologias. E se eu confronto com isso, aí eu termino perdendo o relacionamento. E sem relacionamento não gera aprendizado. Sem relacionamento eu não aprendo. Eu não vou deixar de acreditar no que eu acredito. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou deixar de acreditar no partido político que eu acredito, na ideologia que eu acredito, nos meus valores. Eu não vou vender meus princípios. Mas no ambiente acadêmico, no ambiente de aprendizado, eu tenho que deixar isso bem separado. Eu não posso misturar as coisas. Ali eu estou para criar conexão, passar conhecimento. Os meus valores, os meus princípios, as minhas ideologias ficam para mim. E não para confrontar quem está aprendendo o conteúdo de fato que eu estou passando. Ali eu não estou passando a minha ideologia. Ali eu não estou ali para passar a minha crença, a minha fé. Eu estou ali para passar o conhecimento. Então eu não posso deixar que os meus valores, as minhas ideologias, as minhas crenças interfiram no conhecimento que eu estou compartilhando. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma coisa aqui compartilhado agregou na sua vida, peço que se inscreva no canal, comentem, compartilhem. Tamo junto. Forte abraço.